E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, e esse vídeo é mais um vídeo da série Flutter Go Fast. Nesse vídeo a gente vai estar vendo a estrutura que eu fiz aqui para criar o CRUD, tá? Para a gente estar utilizando no Firebase, que vai ser a base de dados do nosso app. Então vou estar mostrando aqui para vocês o que foi feito e como a gente vai utilizar isso no app, beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Então aqui pessoal, para mostrar para vocês o que eu fiz aqui, né? Eu criei aqui uns botões só para testar mesmo os métodos e vou mostrar aqui, né? Então eu fiz um add user, vou clicar aqui, né? E aí quando eu der um add user ele vai adicionar o usuário aqui para mim. Deixa eu dar um F5 aqui. Então ele criou o usuário aqui para mim, né? Que já está setado aqui no fonte para criar, tá? Se eu der um update user aqui, ele vai atualizar os dados, tá? Já atualiza aqui em tempo real. Se ele é um disable user, ele vai só mudar o status e a propriedade update at, tá? E se eu colocar aqui enable, tá? Aí ele vai voltar para true e vai mudar a propriedade de alteração também, que vai ser mudada toda vez que a gente alterar esse registro, tá? Tem também o delete user, né? Que ele vai simplesmente apagar, tá? Eu vou dar um add aqui de novo, ele vai adicionar, já vai adicionar outro, né? Aqui temos também o get all, tá? Que por enquanto ainda não está mostrando aqui na tela, mas eu vou mostrar para vocês. E também temos o get filter, tá? Que é onde a gente vai conseguir fazer nossas queries e nossas pesquisas, tá? Então vamos para o código aqui que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, beleza? Bom, então para começar aqui, pessoal, para mostrar o que eu fiz, né? E que vocês vão estar aí podendo estar fazendo o projeto de vocês. Para começar, aqui na pasta de interfaces, tá? Eu criei um objeto novo aqui, uma interface nova chamada Base Model Interface, tá? Nesse Base Model Interface, aqui eu criei um método document_id para a gente poder estar pegando o ID lá do Firebase, tá? Aqui eu fiz um método chamado toMap, que vai ser para a gente transformar a nossa classe num map para poder estar mandando para o Firebase. Eu fiz aqui também um método chamado toBaseMap, que a gente vai usar no nosso Model Base, que eu já vou estar explicando para vocês a utilidade desse método. E esse FromBaseMap, que a gente vai estar utilizando no nosso Base Model também, que eu já vou explicar para vocês. E aqui eu criei alguns métodos, tá? Só para facilitar na alteração de algumas informações, como o DisableDocument e o EnableDocument, que a gente vai estar ativando e desativando o registro, né? Para não excluir. Temos também aqui o setCreateTime, que vai ser para setar a data de criação do registro, e o setUpdateTime, que vai ser usado para setar a data de alteração do registro quando for alterado, beleza? Logo depois disso, que eu criei aqui, né, o Base Model Interface, eu fui lá aqui nos nossos models, tá? E criei o Base Model, tá? Tá, então primeiro, né, que ele vai implementar aqui a nossa interface, tá? E aí eu criei aqui um constructor, tá? Que não tem nada, é só um constructor limpo para a gente conseguir instanciar a classe. E aqui um outro constructor chamado FromMap, que a gente recebe um objeto do Firebase para estar convertendo para a nossa classe, tá? Nesse caso aqui, como é o Base Model, eu não vou estar utilizando, tá, esses dois métodos, por isso que eu nem criei nada aqui neles. Mas nos nossos models filhos a gente vai estar utilizando, tá? E aí, por padrão, todo model nosso, né, vai ter aqui o ID, tá? Vai ter um bool isActive, tá? Que vai começar como true, porque todo o registro vai começar ativado, tá? Vamos ter aqui também dois registros do tipo timestamp. Um vai ser o createAt e o outro vai ser o updateAt. Então, como eu disse para vocês antes, o createAt vai registrar a data e hora de criação e o updateAt vai estar registrando a data de alteração. Tá? Aqui no toBaseMap, né, que é o que eu tinha explicado para vocês que a gente só vai usar só aqui nessa classe, é só para ele fazer o map dessas propriedades aqui, tá? Do isActive, createAt e updateAt, tá? Só para ele fazer o map disso. E aqui no FromBaseMap é só para ele também pegar as propriedades aqui da nossa classe e passar aqui para elas o que está vindo do Firebase, tá? Nesse caso aqui é o caso que a gente está passando o nosso pro Firebase e esse caso aqui é o contrário, a gente está recebendo o Firebase e passando para a nossa classe. Aqui são os métodos só para facilitar na edição de alguns campos, né? Como o DisableDocument, que só deixa o isActive igual a false, e o EnableDocument, que deixa o isActive igual a true. E temos aqui também o createTime, né? O setCreateTime, que ele só vai pegar um timestamp.now,
e um update at que vai pegar o timestamp.now também, tá? E aqui a gente tem também o document ID, né, que ele vai só ler o nosso ID que está aqui, tá? Propriedade que está aqui. E esse toMap aqui eu estou retornando nulo porque aqui eu não estou utilizando, tá? Mas como é implementação a gente tem que fazer aqui, senão ele fica dando hint, tá? Ele fica com aquele hintzinho ali, então eu só fiz um retorno aqui null, porque a gente não vai utilizar ele aqui, tá? Beleza, então é assim que ficou a estrutura, né, do nosso base model, tá? Que vai ser o model que a gente vai estar herdando em todos os nossos models filhos, tá? Para a gente poder estar utilizando, beleza? E então vou mostrar aqui o user model, né? Que é um model já herdado do nosso base model. Então o que ele vai ter, né? Aqui ele vai ter as propriedades dele, tá? Então quando a gente for criar um model, a gente vai criar as propriedades que ele precisa, tá? Aqui, eu chamo aquele from base map aqui, ó, no método from map, nesse constructor, para ele fazer também isso aqui, tá? Para ele fazer um map dessas propriedades aqui. Porque senão eu teria que ficar repetindo, tá? Então, imagina que eu teria que ficar, todo model que eu crio, eu teria que ter esse código aqui, nessa parte aqui, ó, tá? Então, eu teria que ficar repetindo. Então, para não repetir, eu só deixei no base só mesmo, e só chamei o método aqui, tá? E aqui no toMap eu fiz também a mesma coisa, tá? Aqui se eu vim no toBaseMap aqui, vocês podem ver que é esse código aqui, ó. Então para não reescrever todo ele, eu só chamo ele aqui, tá? E dou um map add all aqui, para ele adicionar nesse map aqui, tá? Essas informações. E aqui eu adiciono então as minhas outras propriedades, né? Que são as propriedades da minha classe, tá? Do meu model. Então os models filhos vão ficar basicamente assim, tá? Depois eu vou fazer um exemplo criando em tempo real para vocês essa implementação para vocês verem, beleza? E agora vamos então para a interface do repository, né? Então a primeira interface que eu criei aqui foi essa, tá? Que se chama iFirebase Repository Base Interface, tá? E aqui ela vai ter como objeto genérico dela, né, um model que vai estender da minha iBase Model Interface, tá? Para mim poder estar passando models aqui para ele. E aqui então eu fiz todos os métodos do CRUD, né? Então eu fiz aqui o add, fiz o update, o disable, o enable. Esses dois aqui não precisava, tá? Eu fiz porque vai facilitar para mim na questão de ativar e desativar registros, tá? Temos aqui também o delete, temos aqui o get by ID, que eu só passo, nesses dois no delete eu passo o document ID e no get by ID eu só passo o document ID também. Temos aqui o get all, que ele vai retornar para a gente uma lista de models, tá? Que ele vai pegar tudo. Temos o filter, que ele vai retornar para a gente um collection reference. E aí para a gente transformar esse collection reference na lista de models, a gente usa esse método aqui, tá? Que se chama from snapshot to model list. A gente vai estar utilizando ele. E aí então, eu fui na implementação, vou na implementação dele agora, né? Para mostrar para vocês. Então aqui, ó, no Firebase Repository Base, tá? Por que Base? Porque ele vai servir de base para a gente criar os nossos repositories dos nossos models, tá? Eu já vou estar mostrando para vocês também. Então aqui no Base eu só replico aquela questão do Base Model. Na verdade, aqui na interface eu utilizo o iBase Model Interface. Mas na implementação aqui Firebase Repository, na implementação eu utilizo o Base Model, tá? E depois eu pego aqui o model e passo para cá, tá? Para minha interface. E aí ele já vai identificar que é para ser usado o model que eu passar, tá? E aqui tem as implementações, tá, dos métodos. Então aqui essa implementação do add, tá, para adicionar. Então aqui eu alimento já os dois campos, que é o create time e o update time, tá? Então eu já alimento os dois. Aqui eu pego o collection, né, que eu passo através de parâmetro para esse nome aqui, ó. Então esse aqui é o nosso collection, vai receber o nome, tá? Ele vai receber, por exemplo, quando eu for chamar ele, ele vai receber, por exemplo, users, tá? Só um exemplo. Vou mostrar para vocês já como que ele é chamado. Então aqui eu pego a instância, né, do Firestore, pego o documento aqui, né, que eu adicionei, né, que eu acabei de adicionar. Então eu pego o model.toMap, né, para converter ele para JSON, para passar para o Firebase. E aqui no document, tá, que eu acabei de receber, eu passo o document ID para cá, tá? Então é basicamente isso. Talvez depois eu altere esse método para ele retornar o model em si, não só o ID, tá? Mas por enquanto vamos deixar o ID só. Aqui é o update, tá? O update ele simplesmente eu só seto aqui o update time, tá? Para ele atualizar lá.
Aqui eu pego a mesma questão da coleção, né, do Firestore, e aqui eu adiciono, né, eu dou um update data. Então eu pego o document, através do document ID aqui eu consigo dar o update data, e aí eu passo o model.toMap, tá, para ele atualizar aquele nosso registro. E o disable, ele simplesmente aqui eu chamei o método model disable document, que ele vai desabilitar. E depois eu chamo o update, que já está implementado aqui, e só passo o model para cá, tá? E a mesma coisa aqui no enable, ele também chama o método enable document, tá? Aqui temos o delete, que ele simplesmente pega também aquela minha instância, né? E aí eu então chamo aqui, né, eu dou um await, né? E aí eu dou um document id.delete para ele deletar esse documento da nossa coleção. Aqui tem também o get by id, tá? Que eu pego a coleção e aqui eu dou um document id.get e aí eu consigo pegar o documento aqui, tá? O snapshot. E aí eu uso esse from map aqui, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês o método. Esse from map aqui, ele vai ser usado no nosso repository filho, tá? Que a gente vai passar para cá para ele poder fazer a conversão aqui dos métodos do Firebase para nossos modos, tá? E eu vou mostrar para vocês já já também como que isso é utilizado. Aqui então temos o getAll, que é simplesmente eu pego aqui a coleção, crio uma variável de lista, crio aqui o snapshot, né, para pegar os documentos aqui nesse getDocuments. E aqui eu faço um for each, tá? Só convertendo esse elemento aqui, né, que foi pego nessa lista, para o nosso model, tá? Depois eu só retorno a lista aqui, beleza? Temos aqui também o filter, tá? Que ele só vai retornar para a gente um collection reference. E aqui eu só retorno para ele a nossa coleção em si. E depois eu vou mostrar para vocês como que é feito os filtros, tá? E esse from snapshot to model list aqui, ele é simplesmente para a gente poder estar convertendo essa lista aqui do filter para nossa lista de models, tá, pessoal? E esse listing aqui, por enquanto, tá, pessoal, a gente não vai utilizar ele, mas eu vou estar explicando nas próximas aulas aí, quando a gente for fazer a parte de mensagens e tal. E esse aqui é o listing, né, que é só para ele conseguir enxergar se o registro mudou ou não, ele fica escutando, né? Mas por enquanto a gente não vai trabalhar com isso, tá? Mas eu vou deixar aqui só para vocês poderem estudar, beleza? E aí, então, depois que a gente fez toda essa questão do base, né, que é o nosso CRUD, né, que a gente vai estar utilizando, eu crio então o repository filho, tá? E o repository filho, então, ele vai ficar basicamente assim, tá, pessoal? Ele só vai fazer o quê, né? Eu vou dar um nome para ele, respectivo à função dele, né? Aqui eu herdo do Firebase repository base, tá? Passo aqui o model que eu quero, que é o user. O nome da collection vai ser user, tá? Aqui eu vou mudar até para users, para ficar no plural. O nome da collection vai ser users. E aqui é a minha função de conversão. Então aqui, nesse método aqui, né, nesse from map aqui, vocês vão fazer dessa maneira aqui. Você vai pegar então o seu user.fromMap. E aí é o model que você precisar, tá? Então vou mostrar aqui como que está funcionando essa tela aqui, tá? E depois eu vou criar um CRUD aqui do zero com vocês. Beleza? Então vamos aqui, eu vou vir aqui no Snap, na Splash, tá? Que foi onde eu criei. Então aqui eu criei todos os métodos do CRUD aqui, tá? Que eu vou estar utilizando. Então aqui, esse aqui é o primeiro, né? O Add User. Então aqui primeiro eu crio o meu usuário, né? O modo dele, eu passei as informações que eu quero, nome, bio, e-mail e foto URL, tá? Depois eu só venho aqui, né? E venho aqui no User Repository, que eu chamei através do modular, tá? Ó. Chamei através do modular. Vou mostrar aqui no modular para vocês como que eu criei ele. Então aqui no App Module, eu criei ele dessa maneira aqui, tá? Então eu passo a interface e passo o User Repository aqui, tá? Então aqui na Splash Page, tá? Deixa eu voltar. Eu só venho aqui, User Repository, Add e passo o meu model, tá? E ele já vai adicionar lá no Firebase pra gente. Aqui também tem já o Update, tá? Que eu só, nesse caso aqui, eu dei um Get by ID para ele pegar o documento pelo ID. Depois eu alterei o nome dele e depois eu dei um update aqui, tá? Só usando o user repository. Aqui no disable, eu só pego também a mesma coisa, pego o user pelo usuário e depois eu dou um disable no usuário. E no enable a mesma coisa, tá? Só pego aqui pelo ID e depois dou um enable aqui para ativar ele de volta. Aqui no delete, eu só passo o user repository.delete e passo o ID, ele já vai deletar. Aqui no getAll, eu só crio uma variável de lista aqui, né? E depois eu faço o user repository.getAll, ele já vai pegar todos os documentos dessa coleção.
tá? Aqui eu tava dando um print até no primeiro aqui, tá? E aqui é o filter, tá? Que é onde a gente vai fazer nossos wheres. Então simplesmente eu faço assim, né? Eu faço aqui uma variável de lista também, dou um await aqui porque é assíncrono, né? Então eu faço user repository.filter, tá? Que é o nosso método de filtro. E aqui eu vou conseguindo passar os wheres, tá? Então, por exemplo, eu quero que ele pegue onde o nome for igual a Renato Mota 2 e o e-mail for igual a renato@renato.com. E eu quero que ordene pelo nome aqui, tá? Depois aqui eu dou um get documents e aí eu dou um den, né, para esperar ele pegar esses documentos. E aí quando ele receber, tá? E aí eu vou retornar para o método então value.documents. Então eu pego essa lista aqui e aí eu chamo aquele método lá que eu falei que ia usar para converter. Então eu chamo from snapshot to model list e eu só passo essa lista para cá. E aqui já, ó, se eu tá passando o mouse por cima, ele já retorna para mim uma lista de user, tá? Então, através do meu filtro aqui, ele já retorna para mim uma lista de usuário, beleza? Então eu vou criar agora aqui, né, um do zero para vocês, tá? Vou criar um model cliente, por exemplo, tá? Só para mostrar para vocês. Então, vou vir aqui na pasta models, vou vir em new file, vou criar aqui, né, model, cliente model, tá? .dart. Vou criar a classe aqui, né, class cliente, tá? Ele vai então herdar, né? Eu vou pegar aqui, né? Ele vai herdar não, né? Vai estender, na verdade. Ele vai estender de base model, tá? E aqui ele já vai pedir para mim dar um import, né? Porque eu não tenho import. Então vou dar um import aqui do base model, tá? Aqui então só vou copiar a estrutura de métodos aqui, tá? Vou copiar isso aqui. Vamos aqui no nosso client model. Aqui eu vou apagar esses campos, porque eu não vou usar. Aqui eu vou apagar isso aqui também, tá? Vou deixar só um de exemplo para fazer. E aqui também vou deixar só um de exemplo. Vou mudar o nome então onde está cliente para onde está user para cliente, tá? Vou dar um import aqui no documento snapshot, ok? E agora eu vou criar minhas propriedades. Então, por exemplo, eu vou criar todas como final, tá? Depois eu edito, tá? Então deixa eu comentar isso aqui. Então aqui, por exemplo, final string name, final string CPF, final string, deixa eu ver, e-mail, sei lá, tanto faz, final string, beleza, então é só para mostrar de exemplo para vocês, né? Então vou deixar só esses três aqui só para mostrar de exemplo. Aí aqui a gente vai fazer o que então, né? Eu vou dar deixa eu tirar o final aqui para a gente criar o constructor, né, dele, da classe, tá? Então aqui eu vou criar o constructor, né? Então vou criar aqui. E aqui eu vou passar então dis.name, dis.cpf, dis.email. Então esse aqui já é o nosso construtor. Aqui então eu só vou alimentar essas propriedades, né, que vão vir do Firebase. Então o CPF aqui vai receber CPF e deixa eu copiar aqui e-mail. O e-mail vai receber e-mail aqui do Firebase. Aqui é a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então, deixa eu já copiar três linhas aqui. Aqui então vai ser CPF, CPF, e-mail, e-mail. Então, basicamente isso, o nosso model já está pronto, tá? Agora a gente tem que criar o nosso repository, né? Então vamos vir aqui no repositories, new file, client, repository.dart, beleza? Aí então eu vou copiar a estrutura aqui do user repository, tá? Só vou mudar o nome depois. Então aqui eu vou mudar o nome para client repository. Aqui vai ser esse Firebase mesmo, deixa eu dar um import. Aqui em vez de vai ser client, tá? Deixa eu apagar isso aqui, ele dá um import no model. Tá? Salvar. Beleza? Agora eu posso dar import então aqui no client, né? Vou dar import no Firebase. Aqui vai ser client, né? Não vai ser user. Aqui vai ser client também, from app.
Aqui eu preciso então dar um import, né, no Document Snapshot aqui, beleza? Então é basicamente isso, tá? Com isso aqui, eu só vou mudar aqui, né? Vou mudar para Clients, tá? Então com isso aqui a gente já tem já o nosso CRUD pronto, tá? Então basicamente isso, eu criei aquele model, Client Model, e criei aqui o Client Repository. E pronto, a gente já tem o nosso CRUD. Então vamos testar, né? Então vou vir aqui no modular. E lembrando, pessoal, que isso aqui eu vou deixar lá no GitHub por enquanto, tá? Então, claro, a parte do user aqui vai ficar lá. Mas a parte do cliente eu vou tirar depois, porque isso aqui é só um exemplo que eu tô passando para vocês, tá? Não vai ficar lá para sempre. Eu vou apagar depois. E aqui eu vou então chamar o client repository, né? Tá? Aqui eu só preciso dar um import nele, deixa eu esperar carregar. Então aqui só preciso dar um import. Agora vamos lá na nossa splash page, que é onde eu estou usando, né? Aqui eu vou criar um do tipo client repository, tá? Client repository. Vou dar o nome aqui. Então aqui eu vou chamar o meu client repository, tá? Aqui então eu vou mudar onde está sendo chamado, deixa eu apagar aqui, só para ele ficar vermelhinho. Então vamos mudar onde está user repository para client, tá? Vou mudar aqui. Beleza, mudei. Agora eu só preciso mudar aqui, né? Que aqui vai ser um client agora, não vai ser um usuário. Então ele tem name e e-mail, né? Eu preciso passar aqui um CPF, tá? Então, CPF. Qualquer número aqui, tá? Preciso dar um import então no meu client, né? Meu client model. E pronto. Então vou dar um restart aqui no app agora, para ele fazer todas essas alterações. E aí a gente já testa para ver se está funcionando. Já com essas coisinhas que a gente fez, que eu acho que ficou bem simples. Pelo menos na implementação final. User repository. Então aqui, pessoal, não sei porquê, mas ele está se perdendo nas minhas interfaces aqui, tá? Vou fazer o seguinte, então, eu só vou deixar o bind normal, tá? Vou apagar aqui essa questão da interface, tá? Vou deixar o bind normal aqui, salvar, eu vou voltar aqui no Splash e vou então pegar através só do client, tá? Do client repository, não da interface, beleza? Deixa eu dar um restart aqui. Beleza, agora pegou o certo, tá? Então vamos testar para ver se está funcionando, né? Aqui é os dados do Firebase, tá? Deixa eu aumentar aqui. Vamos dar um add aqui para ver se ele vai inserir aqui o cliente, né? Deixa eu atualizar. Então ele inseriu aqui, ó, o cliente, né? Simples dessa maneira, tá? Aqui ele inseriu então com os dados, aqui já com aqueles dados padrões, né? Que é o create at, o isActive e o update. Se eu clicar aqui em update user, ele vai mudar o nome só para Renato Mota 2 e vai mudar aqui o update at. Se eu der um disable, ele vai desabilitar, tá? Vai mudar a data de update também. O enable, a mesma coisa, né? Então deixa eu clicar aqui no enable, tá? Então ele mudou aqui para true. Delete, que ele vai só apagar, tá? Se eu clicar em add aqui, ele vai adicionar novamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado disso aí que eu fiz, tá? Dessa engenhosidade aí. Que basta você criar o seu model, tá? Então vou mostrar aqui novamente. Basta você criar o seu model nessa estrutura e basta você criar o seu repository nessa estrutura. E pronto, você já tem já o seu CRUD com o Firebase completo. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e falou!